Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite, quem desejar. Vamos abrir ela no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que além de Ele existir, Ele é o galardoador, Ele é o recompensador, Ele é o presenteador, Ele é o agente na vida daqueles que o buscam. Amém? Nós vamos falar nessa noite de uma palavrinha tão pequena, mas que tem um efeito muito grande. Que geralmente quando a gente fala em fé, vem algumas coisas na nossa mente. Fé está atrelada ao quê, por exemplo? Sim, mas o que ela nos acarreta? A fé tem que ser acompanhada de obediência, estão aprendendo. Fé sem obediência é morta. Mas quando a gente fala em fé, através da fé, o que a gente adquire? Quando nós temos fé, nós somos beneficiados de que maneira? O quê? Dons, o que mais? Sim, salvação, milagres, curas, amém? E nós vamos entender nessa noite alguns princípios da fé. Primeiro de tudo, nós vamos compreender e seremos confrontados pela palavra se o que nós temos dentro de nós é fé ou é alguma preferência particular de um Deus que nós imaginamos. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam dele precisam crer, irmãos, crer que ele existe e que ele é aquele que vai agir nas nossas vidas. Amém? Nós vamos ouvir nessa noite, irmãos, que sim, Existem objetivos, assim dizendo, existem princípios da fé nas nossas vidas. Amém? Abre agora no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, Judas, não Iscariotes, não o que se suicidou. Judas, a qual ele diz no versículo 1, que ele era o quê? Servo de Jesus Cristo. E irmão de quem? De Tiago, irmão de Jesus. Olha a simplicidade. Olha a semelhança dos antigos apóstolos para os apóstolos de hoje em dia. Imagina os apóstolos de hoje em dia escrevendo uma carta. Eles jamais iriam negar que eles eram irmãos de sangue de Jesus. Né? Mas a simplicidade, a humildade estava nesses homens. Ele fala: Judas, servo de Jesus Cristo, filho de Maria, irmão de Tiago. Amém, irmãos? No versículo 3 ele fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Qual era a preocupação, qual era a angústia do coração de Judas, irmãos? Que a fé que uma vez tinha sido lançada, que a fé que uma vez tinha sido pregada pelos apóstolos, estava sendo disseminada uma outra fé no nome deles, no meio deles. Amém? Muito se ouve, muito se escuta, muito se assiste. Nós estávamos conversando com os homens na sexta-feira, irmãos. Nós temos que criar uma maturidade de entender o seguinte: mediante a palavra de Deus, mediante os princípios de Deus, nós temos que buscar um conhecimento e uma maturidade tal, a ponto de poder bater no nosso peito e dizer sim, nós estamos certos. Amém? A partir do momento que alguém te apresenta outra fé,
que não condiz com as sagradas. A fé vem pelo que mesmo, Romanos? Ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ah, mas a pessoa tem fé, deixa ela. Tu vê, tu assiste que não, aquela fé não foi gerada pela palavra. E tu se acovarda. E diz, não, é a fé dela, essa fé vai... Foi a atitude de Judas? Servo de Cristo, irmão de Tiago, apóstolo do Senhor. Ele falou, quanto à salvação comum, que é para todos e não tem exceção, salvação é para todos e é somente através de um, da fé verdadeira. A fé do ouvir a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Ele falou, eu tive a necessidade de ter todo o cuidado, de alertar vocês a batalhar pela única fé. Amém? E no versículo 4 ele fala assim, por que da preocupação dele? Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissoluções e misturas. Todo mundo sabe o que é dissolução? Mistura. A graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Já naquela época, meus amados, já naquela época, homens ímpios, homens que não temem ao Senhor, foram e continuam misturando a graça de Deus. Pula para o versículo 10 ao 13. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, são animais irracionais e se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas nas vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negritude das trevas. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Presta atenção, irmão, deixa eu ler de novo. Estes são o quê? Murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos, e cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa, se interessando pelas pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, zombadores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Amém? Segundo os seus desejos carnais e terrenos. Amém, irmãos? Irmãos, nós nascemos no meio de uma geração de incrédulos. Nós nascemos no olho do furacão. Nós nascemos nos últimos tempos, onde homens irracionais, nuvens, irmãos, sem água, homens que têm aparência, mas que não servem para nada. Amém? Veja a descrição de Judas, veja o cuidado de Judas, veja a preocupação de Judas, servo de Cristo, para alertar o seu povo. E nós encontramos na própria Bíblia que tudo que foi escrito
para o nosso ensino foi deixado. Amém, irmãos? A nossa fé tem sido baseada em quê? Em interesses igual a esses homens que têm ensinado e têm pregado, e talvez tu até já ouvisse. No que tem se baseado a nossa fé, irmãos? No prêmio de Balaão? Em recompensa? Em que tem se baseado a nossa fé, irmãos? No desejo de Corá? De ser destaque? De ser líder quando não foi chamado? Qual é o nosso desejo? No que tem se baseado a nossa fé, irmãos? Tem sido igual a de Caim, como ele cita? Tem se revoltado contra Deus quando não é aceito, quando a culpa está em nós mesmos? No que tem se baseado, irmãos, a nossa fé? Realmente, só por esse comecinho, nós somos homens e mulheres de fé? Temos conseguido agradar a Deus? Ou nós somos donos do nosso próprio entendimento, das nossas próprias convicções, dos nossos próprios desejos? Nós entendemos, irmãos, que aquele que tem fé, a partir do momento que tu adquire a fé, tu perde uma coisa chamada vontade própria. Amém? Vamos agora para Hebreus. Volta para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 agora. Nós lemos os 6 antes. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé. O capítulo que mais fala da fé. Quem eram os hebreus? Eu gosto de interagir com vocês. Quem eram os hebreus? O povo de Deus. Os hebreus, Israel era a figura da igreja? Sim, figura da igreja. Veja que o livro que mais fala em fé, o livro que mais vai citar exemplos que salvação é por fé, não é por obras, é para quem? Para aqueles que já eram povo de Deus desde sempre. Então o autor tem todo esse cuidado, todo esse zelo de mostrar, irmãos, que a salvação não vinha da forma que eles achavam que viria. Versículo 1. Ora, definição de fé. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. As coisas que tu tens esperado, irmãos, elas são abaláveis ou são inabaláveis? A tua salvação. Se eu perguntar para ti hoje, tu és salvo? Tu vai dizer, não sei. Tu vai balançar, tu vai pensar, tu não tens fé. Amém? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero ser salvo, irmãos. E também é a prova, é a convicção das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos, os do Antigo Testamento, alcançaram testemunho. Amém? O que é testemunho? Alguns vão dizer, testemunho é quando eu conto alguma benção. Nesse caso aqui, o testemunho é o seguinte. Alguém chega e diz, tu conheces o Tailã? Eu vou dizer, conheço. Conheço e conheço bem. Como é que são as obras dele? As obras dele são assim, assim e assim. Eu dou testemunho dele. Amém? Os antigos, e aqui vai citando vários, desde Abel, desde Noé, desde Enoque, de Abraão, seus filhos, os reis, os profetas, os juízes. A Bíblia diz que todos eles alcançaram um testemunho. No dia da ressurreição mesmo, irmãos, eles tendo morrido antes da cruz de Cristo, eles alcançaram o testemunho. O Senhor vai dizer, eu conheço vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque eles creram em Deus. Aí tu vai dizer, eu também acredito, vamos descobrir. Estes homens, os antigos, alcançaram o testemunho de Deus. Vamos ler a atitude deles? Onde é que eu parei? Me ajuda. 3.
Pela fé, isso é muito interessante, irmãos. Como tem crente cristão que não tem fé. Pela fé, o que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova real das coisas que nós não vemos, não entendemos, não estávamos lá quando foram criadas. Nós não precisamos entrar, irmãos, dentro de sala de cientista, de biólogo, nós não precisamos disso. Pela fé nós entendemos, compreendemos, aceitamos que os mundos foram criados pela palavra de quem? De Deus. Haja. De maneira que aquilo que se vê não foi feito de coisa aparente. As coisas criadas que tu tens visto, porque já estão criadas, irmãos, elas vieram a existir do nada. Ah, mas isso é bem complicado de entender, porque tem algumas explicações, tu não tem fé. Tu não agrada a Deus. E Deus não se agrada de ti. Amém? Pela fé, nós entendemos que o Senhor disse, haja luz e houve luz. Pela fé nós entendemos. Na minha posição de pastor, de mestre, de ter um pouquinho de entendimento da Bíblia, eu sempre sou cercado de perguntas e questionamentos, e a gente dá por uma obrigação as respostas, as passagens, só que não adianta, porque é através da fé que essas coisas vão se materializar em nós, irmãos. É através da fé que nós vamos entender que Deus pegou o barro e fez o homem, pegou a costela e fez a mulher, pela fé. Um pouquinho que tu for para o lado, irmãos, tu caiu em desgraça. Também conversávamos com os homens na sexta-feira. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que quer continuar na mesma motivação de Judas, irmão de Tiago, aquele que quer permanecer na fé que uma vez foi dada. Uma vez. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, irmãos. Ainda que eu, Paulo, ou um anjo descido do céu, pregue outro evangelho, outra fé, seja considerado alguém importante? Seja considerado alguém vindo da parte de Deus? Seja considerado anátema, maldito. Amém, irmãos? Em que temos crido? A nossa fé é firme. Cremos, isso é o mais simples de todos. Crer que os mundos existem, que o ser humano existe pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, vai muito além de Deus falar, haja e ouve. O sentido da palavra de Deus é que é muito ampla. É no sentido de que Deus decidiu e fez. Como diz 1 Coríntios, quem foi o seu conselheiro para ser recompensado? Ninguém. Foi pela palavra dele. Foi pela ordem dele, pela decisão dele. Temos crido assim, irmãos? Ou ficamos entrando em debates? Não num debate para tentar convencer o incrédulo, mas num debate onde tu és induzido a duvidar. Não está firme, irmãos. Não é fé. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual, pela atitude dele, alcançou o quê? Testemunho de que ele era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, foi levado ao céu vivo, para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, o levou, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Irmãos, ou tu agrada a Deus e tem fé, ou tu desagrada a Deus e não tem fé. Amém? É em vida. A nossa fé
o nosso agradar a Deus tem que ser em vida. Enoque, um dos primeiros homens, se eu não me engano, o 7º depois de Adão, a 7ª geração depois de Adão, a Bíblia diz que ainda em vida, depois de 360 e tantos anos, pela fé, pela certeza, pela firmeza que ele tinha, pela esperança que ele tinha, pela revelação de Deus na sua vida de uma forma particular, muito diferente da nossa, ele creu em Deus. E a fé dele fez com que ele fizesse o que mesmo? Se agradasse a si mesmo? Aquele que se agrada a si mesmo não tem fé. Lembra de Judas? Os homens que se agradam a si mesmo, esses não têm fé. Onde é que eu parei? 5. O 6 nós lemos no começo. Para ganhar tempo, versículos 7 e 8. Pela fé também Noé. O irmão citou vários personagens hoje aqui na palavra inicial dele antes da adoração. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, acreditou e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, olhe para mim. Antes de haver a obra, antes de haver a arca, ele teve que crer. Sabe por que não tem a obra na tua vida? Os que não têm? É porque tu ainda não creu. Só houve arca porque Noé creu. Como é que Noé foi avisado da destruição? Como é que foi? O que diz ali? Noé foi avisado o quê? De uma forma o quê? Divina. Divinamente Noé foi avisado. Aí tu vai dizer, se eu fosse divinamente avisado, eu também creria. Se tu não acredita, irmãos, que tu estás aqui porque Deus agiu, tu não tens fé. Amém? Nós temos que crer na eleição de Deus. Nós temos que crer que aquele que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo, também nos chamou. Deus chamou Noé de uma forma divina e Deus chamou a cada um de nós de uma forma divina. E Deus pediu coisas para Noé e tem pedido coisas para nós. E nós temos feito. E nós temos agido. E nós temos nos preparado. Nós temos nos preocupado com a destruição repentina que virá. Pela fé, versículo 8. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Através do que ele obedeceu, irmãos? Da fé. Pela fé, Abraão obedeceu. Sabe o que nos impede de obedecer? A incredulidade. Não tem outra desculpa, irmãos. Não é a carne que é fraca. Não é tu que não és amado de Deus. Não é o pastor que não te visita tantas vezes quanto tu precisava. O que nos impede de obedecer? E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Tu pode estar dizendo assim, poxa, ele está dando indireta para mim. Talvez seja até direta. Porque sim, a árvore é conhecida pelos frutos. Não conheço todos plenamente, mas conheço todos muito bem. O que tem faltado, irmãos, para que a gente obedeça de uma forma plena? É a fé. É acreditar. É acreditar que o que está escrito aqui, irmãos, é para o nosso bem. Amém? Nunca, jamais iremos pedir uma fé cega. Porque na fé cega os homens inconstantes, ímpios e irracionais agem.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu nem sei se vale a pena fazer a pergunta ou não. Não sei se vocês teriam coragem de desmentir ou não. Mas tem sido lançado palavra nesse lugar que gera fé verdadeira ou não? A palavra tem vindo, irmãos. A palavra tem sido lançada. A palavra que gera fé. A revelação divina tem vindo, como veio para Noé, como veio para Abraão. O que muda é a atitude nossa para eles. Obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu, sem saber para onde ir. É fé. Amém, irmãos? Deus pede, Deus fala, Deus mostra e tu diz, será realmente que esse lugar existe? Deus promete. Dá um exemplo que Deus promete para mim como cristão. Ele promete, é promessa, isso é promessa. Que tu faz parte de um corpo. Que esse corpo tem vários membros. E que todos os membros desse corpo podem e devem ser atuantes. Todos os membros desse corpo têm uma função específica e muito importante. Aos nossos olhos humanos, umas mais honrosas, outras menos. Aos olhos de Deus, todas indispensáveis. Mas tu diz, não, eu não. É uma loucura tão grande que se perguntar, tu se acha no corpo. Mas se perguntar para ti, tu és um membro, irmão, deixa esse membro florescer. Não, isso não é para mim. Isso é incredulidade, irmãos. Amém? O que eu faço? Acredita. Haja. Se comporte como aquele que creu. Sai da onde tu está. Se nós sabemos que daí para sermos usados, nós temos que ter testemunho, temos que ter conduta. Temos que sair de onde estávamos para outro lugar, assim como Abraão. Eu sei que se tu não ouve a voz de Deus, se Deus não fala contigo, realmente é difícil compreender. Se tu quiser entender como é que Abraão ouviu a voz de Deus, tu não vai compreender. Porque se tu já tivesse ouvido, se tu tens ouvido, tu vais compreender. Amém? Deus falou a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Conforme tu for caminhando, eu vou te mostrar. Verso 11. Aqui, irmãos, nós já demos um apanhado do que é fé, o que ela nos garante, como temos que nos comportar. Eu quero falar agora sobre alguns itens, que nem eu falei, alguns objetivos que Deus tem através da fé nas nossas vidas. E um dos objetivos de Deus, através da fé, é nos tirar do mundo. Amém? Se a fé não te tirou do mundo, tu não tens fé, porque esse é o propósito de Deus. Deus falou a Abraão, sai do meio e vai para outro lugar. Sai do meio da nação dos caldeus e vai para outro lugar, onde tu vais formar o Israel, a igreja. Amém? O meu povo exclusivo. No verso 13, todos estes que ele foi citando, a gente falou vários, todos os heróis da fé, todos morreram no quê? Na fé. Fé em quê, irmãos? Na terra prometida, na cidade celestial, eles morreram. Eles não viram o Salvador nascer, nem ser crucificado, mas eles morreram na fé, crendo. Todos estes que foram citados morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, e confessando que eles eram apenas o quê? Estrangeiros, peregrinos, passageiros nessa terra. Como nós vemos homens e mulheres que dizem que são de fé,
Mas se as coisas não acontecerem nessa vida, ai, 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 ai. Como nós vemos, irmãos, homens e mulheres de fé, determinando, Senhor, tem que ser nessa vida. Senhor, que haja sobre a minha vida, que desça sobre a minha vida. Nós vemos, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, contemplava isso nesses homens. Eles foram ficando velhos e a promessa não aparecia no horizonte. E eles falaram, não tem problema, somos apenas peregrinos. Estamos aqui apenas com um propósito, de que nessa vida que Deus nos deu, nós caminhamos e morramos na fé, crendo que o Redentor virá. Como é que nós nos conduzimos, irmãos, nessa terra? Quando as nossas preferências pessoais que a palavra não promete, quando elas não se cumprem, qual é a nossa postura? Quando os sinais vão dizendo que Jesus está voltando e tu diz, não volta já, Senhor. Porque eu não sou peregrino nessa terra, eu quero casar, eu quero ser avô, quem já é casado, eu quero comprar uma casa, eu quero trocar de carro. Todas coisas lícitas que eu tenho, que eu desejo. Mas se for para vir hoje, Senhor, não, vem amanhã já. Ontem, perdão. Amém, irmãos? A promessa é uma só. Versículo 14. Porque os que dizem isso, dizem claramente, demonstram que buscam uma pátria. Os que dizem isso, os que confessam, não importa se estamos morrendo, não importa se não recebemos. A declaração deles demonstra algo para Deus. E se na verdade, versículo 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de tornar. Mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonhará deles, de se chamar o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Porque também Deus dará testemunho desses homens. Já falei várias vezes, vou repetir. Daí tu vai dizer, pois é, Abraão, Enoque, Davi, Jacó, tantos homens espirituais, tantos homens. Sim, tantos homens, irmãos, que lá no comecinho, Deus olhou, era que nem eu e que nem tu quando o Senhor nos olhou. E falou, vem, que eu vou te tirar do mundo. Amém, irmãos? Sabe por que nós temos tanta vontade de voltar e muitas vezes nós voltamos? Porque a nossa cidade, a nossa meta ainda não é a celestial, é a dessa terra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Esses homens agradaram a Deus, irmãos, por um único motivo. Eles aceitaram ser transformados, ser transportados de um reino para outro reino. Amém? Efésios, capítulo 1. Ele, versículo 13. Ele, Cristo, Deus, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tu crê nisso? Crê? Vou fechar os olhos, crê? Amém. Então por que ainda vive em trevas? É tão difícil sair do reino das trevas? Sim. Para quem tem uma fé abalável? Sim. A Bíblia diz, irmãos, que Deus tira de um lugar e coloca no outro.
Só que a Bíblia diz que eu tenho que obedecer, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que caminhar nessa direção, assim como Abraão. Versículo 25 agora, 27. 11, 25 e 27. Escolhendo antes, aqui está falando de Moisés, outro personagem. Escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o sacrifício de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo as coisas invisíveis. Amém, irmãos? A recompensa, sim, é invisível. Paulo diz que a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que não creem. A palavra da cruz é loucura, irmãos, para quem não crê. Mas para quem crê, ela é o quê? Poder de Deus. Para os que creem, ela é poder de Deus. Moisés, um egípcio criado, um hebreu criado como egípcio, desde bebezinho. Criado no luxo, criado no palácio, mas criado no pecado. Não estava mais fazendo parte do povo de Deus. E ele tinha uma escolha. Deus divinamente chama ele para ser introduzido novamente no povo de Deus. E ele tinha que escolher, irmãos, continuar no palácio do rei ou ir para o deserto. Tem alguns momentos de alegria nessa terra, ou uma vida eterna de alegria. E o que esse homem escolheu? A vida eterna de alegria. O que nós temos escolhido, irmãos? Abre a tua Bíblia, ainda em Hebreus. Agora no versículo 17 e 18 nós vamos encontrar outro propósito que Deus tem na fé, que é nos provar. Amém? Deus quer nos provar. Versículos 17 e 18. Pela fé, por ter acreditado em Deus, ofereceu Abraão a Isaac. Todos conhecem a história? Né? Abraão, Deus pede para que Abraão vá até o monte e mate o seu filho em sacrifício a ele, oferta a ele. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi o quê? Provado. Irmãos, as coisas difíceis que se apresentam diante de ti, as coisas loucas que Deus pede para tu fazer, irmãos, é porque Deus precisa te provar se tu crê nele ou tu não crê nele. As circunstâncias adversas, as calamidades, é Deus te provando. Provando o quê? A tua fé. É Deus te dando uma oportunidade como deu para Abraão, de se agradar dele e de agradar a ele. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu único filho. Por que ele ofereceu, irmãos? Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até dos mortos ressuscitasse Isaac. Amém, irmãos? Fé inabalável. Quem tem fé, irmãos, crê que a palavra de Deus é imutável. Eu vou usar aqui uma analogia um pouco estranha. Irmãos, a ordem das batatinhas não altera a maionese. Amém?
A hora das batatinhas não vai alterar a maionese. Ela vai ficar pronta. Se tu fizer de um jeito ou de outro. Deus falou a Abraão, em Isaac vai sair a tua descendência. Aí de repente Deus diz, não, agora vai e sacrifica Isaac a mim. Quantas vezes, irmãos, nós mudamos de opinião, nós mudamos de atitude achando que Deus também mudou. Eu vejo muito isso. Volta e meia me deparo com algum irmão, Deus mandou fazer tal coisa, o cara vai lá e faz. Deus mandou. Deus mandou usar só calça jeans durante 1 ano. Passa 2 meses e o cara já está com calça de cetim. Deus mudou de ideia, eu acho. Irmãos, Deus não muda de ideia. Estão compreendendo? Se Deus mandou usar calça, é só um exemplo, Deus não vai mandar fazer isso. Para tu entender. Se Deus mandou usar calça 1 ano, usa calça 1 ano, meu amado. Ah, mas já está rasgada e desbotada. Deus vai pintar ela e vai costurar ela para ti. Deus. Ah, ele ia ressuscitar Isaac. Abraão creu. Em que ele creu? Ele creu na primeira promessa. Ele creu que a palavra de Deus é imutável. Os dons de Deus e a vocação de Deus, Romanos 11, são sem o quê? Arrependimento, Romanos 11. Paulo diz, os dons de Deus e a vocação de Deus é sem arrependimento. Sabe, irmãos, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, se um dia tu já sentiu que tu és filho, irmãos, para de duvidar que tu és filho. Tu já sentiu uma vez, é aquele primeiro sentimento, aquele primeiro chamado é o que vale. Por mais que tu não estás se sentindo filho, por mais que tu não estás se sentindo contemplado, por mais que tu entres no teu quarto durante 2 horas, e a única coisa que tu ouve é a tua voz e a tua incredulidade. Para de duvidar que Deus está lá te olhando. Sabe o que Ele está fazendo naquele momento, meu amado? Te provando. O período que eu passei desviado da minha vida, de metade de 2006, 2007, até 2009, 10 mais ou menos. E depois eu retornei ao Senhor. É um momento difícil, a gente entra no quarto e a sensação é que a gente está falando sozinho. Mas eu conhecia a palavra, eu conhecia as promessas, não era pastor nem pregador, mas sempre amei a palavra. Me desviei em mim mesmo, mas sempre continuei crendo que havia os homens que nos influenciavam. Eu dizia, Senhor, daqui eu não saio, eu te ouvindo ou não te ouvindo, sentindo ou não sentindo, eu vou ficar aqui e eu sei que tu estás aqui me provando. Eu sei que o que eu não estou recebendo, Senhor, nesse momento, é merecimento das minhas obras. Isso é fé, irmãos. É crer que se Deus falar, Ele está. Se Ele se calar, Ele está ali também. Como é que temos agido? Vamos orar? Se não sentir um arrepio, não chorar, sai do quarto. Quantas coisas, irmãos, temos colocado diante de Deus e Deus tem colocado diante de nós e nós temos reprovados. Porque nós não cremos na promessa de Deus para a nossa vida. Sim, através da fé, através das oportunidades, Deus quer e vai te provar. Daniel capítulo 6, 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. Vamos ler bem poucos versículozinhos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém?
Daniel era um judeu, um jovem judeu, levado cativo para a Babilônia, levado como escravo para a Babilônia, porque toda a nação tinha pecado, e ele foi junto. Mas Daniel entendia uma coisa, Daniel tinha fé, irmãos. Amém? Ele sabia que não importava o lugar que ele estava, o país que ele estava, a situação que ele estava, a festa que ele estava. Ele tinha um Deus. Amém? Ele tinha um Deus que ele tinha que honrar. Será que nós honramos, irmãos, a Deus quando estamos no meio de crente, festa de crente e festa de ímpio igual, da mesma forma? Ou quando nós já não estamos mais na presença dos crentes? Quando nós somos expostos? Qual é o nosso comportamento? Daniel não mudou seu comportamento. Amém, irmãos? Foi baixado um edito, uma ordem, que todo aquele que buscasse o seu Deus, cada povo tinha o seu, Daniel tinha o seu, Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da promessa. Quem buscasse o seu Deus seria lançado num buraco cheio de leões. Eu não acredito nessa história. Tu não tens fé, tu não agrada a Deus. Amém, irmãos? E Daniel falou, não importa, eu tenho fé. Mas a fé de Daniel, irmãos, eu creio que não era que Deus ia fechar a boca dos leões. Porque muitos e muitos cristãos foram lançados e os leões comeram. Amém? Aqui é outro princípio que depois nós vamos entender, que a vontade de Deus mediante a fé ela é soberana. Na vida de um é de um jeito, na vida de outro é outro. A fé de Daniel era a seguinte: eu não posso mudar meu comportamento por causa de ameaça. Se eu sempre orei, eu vou continuar orando. Não é o constrangimento de quem não crê em Deus que vai me parar de ter uma atitude de fé, de princípios de Deus. Amém, irmãos? As ameaças nos param, os convites, os amigos, os lugares, os prazeres. Tem te parado? A tua atitude é uma num lugar e outra em outra? Sabe por quê? Falta fé, meu amado. Versículo 23. Daniel estava orando, acharam ele e lançaram ele na cova dos leões. E o rei daquele lugar era amigo, gostava de Daniel, mas não voltou atrás da sua palavra. Então, versículo 23. Então o rei da Babilônia, muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano, e nenhum arranhão se achou nele. Por que não se achou, irmãos? Porque ele creu no seu Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Sabe por que eu estou rindo? Foi o que mais nós vemos, irmãos, é crente esgualepado, crente arranhado, crente maltratado. É crente, é filho de Deus, é filho de Deus, mas não tem fé, não tem fé. O leão vem e faz um estrago. Qual é a diferença de um para o outro? Um crê em Deus, o outro não crê em Deus. Amém? Volta para Hebreus, versículo 33. Está quase acabando. Não dá glória a Deus, senão eu vou ficar bravo contigo. Hebreus 11, versículo 33. 11, 33 ao 34. E depois o 37. Os quais pela fé, presta atenção, os reis, os sacerdotes e tantos mais, os profetas, os quais através da fé venceram, presta atenção, essa primeira parte tu vai gostar. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça,
alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Versículo agora 37. Tem mais uma categoria, irmãos. Pela fé, outros personagens foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram tentados, foram mortos a fio de espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desgarrados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, os que reinaram e os que foram subjugados, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram ainda a promessa. Ainda, mas vão. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, abençoados. Amém, irmãos? Sabe por que eles não viram? Porque Deus tinha algo bom ao nosso respeito. Deus queria expandir essa promessa que foi feita aos judeus, aos hebreus, para os gentios. Quais gentios? Os que tivessem a mesma fé que eles tivessem. Está tudo bem, irmão? Creia em Deus. Está sendo perseguido? Creia em Deus. Não lamente. Veja que é mostrado duas categorias, pela fé. Como é que eu vou conseguir vencer? Não me exaltar, me orgulhar como? Pela fé. Como é que eu vou conseguir suportar tentações, privações, açoites, perseguições? Pela fé. Fé no quê? Que Deus vai arrancar todas as tribulações? Não. Que o dia que tu morrer, tu vai ter paz. Que o dia que tu morrer, tu vai ter alegria. Que o dia que tu morrer, tu vai ter só... Ah, eu não quero. Não tem problema. Tu não vai ter a outra e vai continuar sofrendo. Nós não temos escolhas, irmãos. Nós vemos aqui como Deus é soberano. Deus escolheu Davi para reinar. Escolheu Elias para andar pelos desertos, perseguido, tendo que se esconder. Ele é soberano, meu amado. Amém? Ele tem propósito individual com cada um. Começa a crer que tu estás onde Deus quer que tu esteja. Agora, a nossa atitude, irmãos, é que vai determinar se vamos ser aqueles que vão usufruir dessa promessa. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de João, último item. Conta sobre a ressurreição de Lázaro. Para que Lázaro ressuscitasse, qual é o item que tinha que ter lá naquele lugar? Fé. Morte também, claro. Para ressuscitar tem que estar morto. Então o item que tinha que ter lá era fé. E ali a gente vê mais uma característica, mais um dos princípios de Deus através da fé. Sabe para que a tua fé serve, meus amados, ou deve servir? Para glorificar a Deus. Amém? Se a tua fé não glorifica a Deus, ela não é fé. É preferência pessoal. É uma convicção de algum outro Deus que te apresentaram ou que tu criaste. Fé tem que servir para glorificar a Deus. Amém? Vamos ler João capítulo 11, versículo 39 ao 40. Acharam? Eu achei. Disse Jesus: tirem a pedra. Marta, a irmã do defunto, do morto, disse-lhe: Senhor. Irmãos, presta atenção. Jesus já tinha conversado com ela, Jesus já tinha orientado ela, Jesus já tinha dito: olha, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus.
E Jesus foi ao sepulcro, Jesus chorou, e Jesus disse, agora tira a pedra. E ela falou, Senhor, vamos deixar a pedra no lugar, porque ele já está fedendo. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, não te falei anteriormente, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém, irmãos? E Marta creu. E Marta falou, tá bom, Senhor, mediante a tua insistência, mediante o teu amor, mediante a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, de insistir comigo. O Senhor, mais uma vez essa noite, irmãos, está insistindo com Ele. Creia nele. Se tu já é um defunto, se tu já cheira mal há 4 dias, não importa quantos dias, se tu crê, tu verá a glória de Deus. Marta creu. Marta teve uma atitude, Marta teve uma postura. Marta falou, está liberado, tire a pedra. Amém, irmãos? E Jesus falou, traz para fora, venha para fora, Lázaro. Venha para fora, Lázaro. E é mesmo que ele veio, irmãos. A fé serve para glorificar o nome de Deus. Para de duvidar. Para de dizer para Deus, deixa como está, Senhor, não muda, não transforma, deixa assim, tá bom. Amém, irmãos? Tu só precisa dizer, tá bom, Senhor, eu vou mandar tirar a pedra, eu vou deixar com que tu ajas na minha vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao gigante, ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu vou a ti na fé. Amém? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu estás afrontando. E hoje mesmo, o Senhor vai te entregar na minha mão, e eu vou te ferir, e eu vou cortar a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus, dos teus amigos, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Presta atenção, irmãos. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém. A fé serve sim para glorificar o nome de Deus, irmãos. Busca essa fé verdadeira, irmãos. Busca essa convicção que Davi tinha, irmãos. Qual é o gigante que tu não tens conseguido enfrentar, que tu tens se acovardado? Diz para ele, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu ainda tenho o privilégio de ir em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Qual é a tua postura, irmãos, diante do gigante, diante da dificuldade? Saia daqui crendo. Saia daqui crente nessa noite. Cada um de nós temos sim algo a vencer. Cada um de nós. Uma fé que não te encoraja a bater no peito e dizer, eu vou vencer, não é fé. É hoje, ainda hoje. Olha a fala de Davi, o irmão falou, hoje. Ainda hoje, Golias, eu vou te derrubar, vou cortar a tua cabeça, vamos matar todos os inimigos de Deus, para que o povo creia, para que todos vejam que há Deus em Israel. Amém, irmãos? A nossa incredulidade faz com que os outros zombem. As pessoas veem tu diante do teu adversário. Elas te veem. Tu trabalha com pessoas, tu mora com pessoas, tu se relaciona com pessoas. Às vezes a tua atitude é de cortar a cabeça desse inimigo ou de se esconder diante dele. E daí elas olham tu escondidinho e elas dizem, opa, nem ele crê, eu vou crer. Nem ele se comporta como quem crê num Deus de impossível, num Deus que transforma, que liberta. Eu vou crer. Amém, irmãos? A fé serve, irmãos, para glorificar o nome de Deus. E quando o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas, outras vidas são alcançadas. Os objetivos de Deus vão se ampliando. Eu creio que podemos aprender um pouquinho nessa noite.
Sim, é o mais importante. Salvação vem pela fé. Mas a fé é verdadeira. E além de salvar, irmãos, ou melhor, para salvar, Deus vai provar. E para salvar, Deus vai ter que tirar tudo do mundo através da fé. E através da fé ainda o nome de Deus é glorificado e exaltado. Amém, irmãos?